No fim de semana tem Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Vamos dar pra Toca da Raposa com a Rafa Potter, porque o Cruzeiro se reforçou bastante e o Pepa tá tendo tempo pra entrosar esses novos reforços, né, Rafa? Isso, Maurício. Inclusive o Arthur Gomes, que não foi relacionado para o jogo contra o Goiás, tem chance sim de ser relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense no sábado. Já o Matheus Pereira, a situação um pouquinho mais difícil, porque ele ainda não foi regularizado, pode aparecer no jogo contra o Botafogo, inclusive esse jogo contra o Botafogo e o próximo, em seguida como mandante contra o Corinthians, 2 jogos confirmados para o Mineirão. Agora, a gente está falando muito de chegadas, tem também possíveis saídas no Cruzeiro. Bruno Rodrigues está com uma proposta milionária da Arábia Saudita, mas o Cruzeiro está confiante na permanência do jogador, até porque a janela internacional só fecha em setembro. E o Nicão, hein, gente, não joga há 2 meses, o que a gente apurou é que ele está treinando normalmente, mas a permanência ainda é incerta. Como a janela internacional só fecha em setembro, talvez o mercado internacional possa ser o futuro do jogador. Volto contigo, Maurício. Valeu, Rafa, obrigado pelas informações. O Rafael Elias, o papagaio, já assinou o contrato. Não sei se hoje já fez algum trabalho, mas a previsão é para essa semana já fazer algum trabalho, né, Samuca? Pois é, Rafa. A informação é que ele já fez uma atividade hoje lá na Toca. O Cruzeiro prepara o anúncio, né? Mas já tá tudo certo, assinou o contrato até o final de 2026. Cruzeiro ficando com a maior parte dos direitos econômicos do Rafael Elias, o papagaio. Tem 24 anos, vem do Palmeiras. Palmeiras manteve um percentual, o jogador esteve recentemente lá nos Emirados. Se der certo aqui no Cruzeiro, o Palmeiras fica ali com uma beirada em caso de negociação, mas a ideia é já utilizá-lo assim que estiver com o nome publicado no bid da CBF. Isso ainda não aconteceu. O Cruzeiro precisa sair também a rescisão com o Palmeiras, né? Então, como está em cima para o jogo de sábado, acho que ele ainda não será relacionado, mas para a semana que vem já é uma nova opção que vai ganhar o técnico Pepa, ele que está nessa luta ali com os centroavantes, né? Não tem o Gilberto agora suspenso, não sei se vai colocar o Henrique Dourado contra o Atlético Paranaense no sábado, e em breve ele tem o Rafael Elias, o papagaio aí, à disposição também no dia a dia na Toca. O Pepa tá quebrando a cabeça, né, Lelhão? E aí, um problema a mais, já que não tem o Gilberto, ainda que não tá correspondendo dentro de campo, querendo ou não, uma figura que ajuda, pelo menos é uma opção a mais que teria, né, o técnico Pepa para esse jogo contra o Furacão, mas não vai ter aí dor de cabeça a mais português, né? Dor de cabeça ele tá tendo, direto, porque sem o centroavante marcar gols, isso significa dizer que o Cruzeiro está numa seca tremenda com seus atacantes, né? O último atacante que fez gol foi no jogo contra o Bahia. Então, e nos últimos jogos o Cruzeiro sequer marcou gol, né? Contra o Coxa e contra o Goiás no último domingo aqui no Independência. Mas se mantiver, né, o que ele se propôs a fazer contra o Goiás, certamente o Henrique Dourado será titular lá em Curitiba. Ou então, né, esperar aí pela regularização ou não do Rafael Elias para ver se ele pode ganhar uma chance e ser o centroavante, ou até mesmo voltar com aquele esquema lá que até o Samuel não aprovou muito, de jogar com os 3 homens flutuantes no ataque, viu, Rafa? Pois é, o Rafael Elias, 24 anos, seria o 6º reforço nessa janela de transferências de inverno, né? O Cruzeiro contratou o Elibelton Palácios, Paulo Vitor, Lucas Silva, o Arthur Gomes, o Matheus Pereira e agora o Rafael Elias, o papagaio, reforço do Cruzeiro pro ataque. Garoto de 24 anos, vai ser mais uma opção pro técnico Pepa. O Cruzeiro confirmou a volta ao Mineirão nesse jogo contra o Botafogo, duelo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o duelo já confirmado pro Mineirão. O Cruzeiro volta ao Mineirão não só para esse jogo, mas também pro jogo contra o Curitiba. Desde o jogo contra o Fortaleza, o Cruzeiro não atua por lá, e aí fez outros 3 jogos no Independência, São Paulo, Curitiba e Goiás. Só uma vitória nesses 3 jogos, e aí o Cruzeiro conheceu a primeira derrota dentro do Campeonato Brasileiro no Independência contra o Goiás. Agora, enxergando a possibilidade, essa volta ao Mineirão, o gramado tá bem melhor, né, Samuca? Tá bem melhor, pelo menos nas imagens, né? Dessa vez aí, e também ficou um tempão sem jogo, né? O último, qual foi o último? Atlético e América?
Acho que sim, né? Há um bom tempo. Atlético e agora Atlético e Corinthians, Samuca, no sábado à noite. Foi o último jogo. Ah, foi depois do América ainda? Foi na outra semana. O clássico foi no sábado e no domingo, e no outro sábado teve o Atlético e Corinthians. Tem tempo, um tempinho, viu? Já esse jogo, né? Pois bastante. Então. Ninguém jogou lá mais. Tem um show agora sábado, mas todo mundo acredita que não vai prejudicar assim mais o gramado. É o penúltimo show, o último no gramado é só em novembro. Então o Cruzeiro está confirmando e pensa, claro, tem alguns setores que estão fechados, mas se a demanda melhorar bem, o Cruzeiro vai abrir os outros setores para ter um grande público. Então isso depende de como vai ser a compra, né? Mas o Cruzeiro está voltando sim ao Mineirão para esses 2 jogos e estando ok o gramado, o Cruzeiro dificilmente vai sair do Mineirão, né? Porque lá é a casa do torcedor cruzeirense, né? Onde o Cruzeiro se sente mais à vontade, só não estava jogando lá por causa dessa questão do gramado. O jogo foi 8/7, viu, Xará e Samuca? Dia 8 de julho. Pois é, já há um tempo, né? O Cruzeiro... vai ficar um mês, né? Pois é, um mês. Pois é, e aí é um tempo considerável até essa volta do Cruzeiro pro... E aí, para poder falar, Xará, desse treinamento de hoje, o Arthur Gomes, mais uma vez, trabalhando, acho que é um caminho natural que pelo menos ele seja relacionado. O Cruzeiro fez esse penúltimo treinamento aqui em Belo Horizonte, amanhã faz o último, e aí na sexta já treina em Curitiba. Então, treinamento à tarde em Curitiba, o Arthur Gomes provavelmente deve ser relacionado se tudo caminhar bem até lá, né, Samuca? Ah, vai ser relacionado, né? Segundo treino seguido com bola. Amanhã tem o último e o Cruzeiro viaja nesta quinta, então tá regularizado. Tá precisando o time, então já vai. O Matheus Pereira só não vai porque aí é correr risco demais. Um longo tempo que ele ficou parado, né? Mas o Arthur Gomes vai estar nessa lista aí pra reforçar, pra ser mais uma opção ali ofensiva pro técnico Pepa. Acho que titularidade ainda não. Mas vem pra brigar pela posição ali no ataque, mas condição aí pra uns 30 minutos, creio que ele deve ter nesse jogo. Aí é com o Pepa. O Cruzeiro que abriu já as vendas para esse jogo contra o Botafogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ingressos variam de R$50 a R$200, 50 a meia entrada a R$200 para o jogo contra o Botafogo, marcado para domingo, 18ª rodada, 6h30 da noite. A venda geral vai ser aberta na sexta-feira. Então a expectativa, como o Samuca falou, ainda alguns setores do Mineirão fechado, e aí vai depender dessa venda, o que vai acontecer da venda nos próximos dias, para que o Cruzeiro possa, entendendo, abrir ou não mais setores, mas a expectativa é de um público grande, né? O Cruzeiro, principalmente dependendo desse resultado de sábado contra o Atlético Paranaense, mas vai enfrentar um Botafogo, líder do campeonato, e com a possibilidade até de uma estreia do Matheus Pereira. Acho que é uma expectativa de uma casa cheia, né? Ainda que o Cruzeiro possa não vencer em Curitiba. Você pensa diferente, Samuca? Não, mais ou menos isso aí. Agora, eu penso mais ou menos isso aí também, Rafa. Tô contigo nessa. E vamos ver, né? A sequência aí que o Cruzeiro tem. Agora é a hora também de... O bicho pegou, né? O Cruzeiro se colocou nessa situação, né? Era pra gente tá aí falando de mirar G4 ou até mesmo estar no G4, né? Quando o Cruzeiro veio para 2 jogos em casa para fazer 6 pontos, fez 1 apenas e agora tem que sair dessa situação que o time se colocou. Mas para aproveitar o Samuca, Xará, e falar de um assunto que pipocou ontem à noite, foi da possível volta, o retorno do goleiro Fábio. O contrato dele com o Fluminense encerra agora no final do ano. Eu queria saber de você, Samuca, se tem alguma informação a respeito disso, se o Fábio, até uma notícia de que teria aberto as conversas com a diretoria, apaziguado a situação com a SAF cruzeirense. Tem alguma informação a esse respeito, Samuel? Então, Rafa, eu vi até um perfil que postou, né, que é o Pichotada Cast. Eu fiquei surpreso com essa informação. Eu ainda tô buscando algo. Eu acho que por tudo o que aconteceu com a saída do Fábio, não foi uma saída fácil. Tanto que quem assistia aí a série A Virada viu o pessoal falando, né? O que aconteceu ali, Paulo André teve telefone vazado,
teve que apagar o WhatsApp do celular. Segundo eles, tinham combinado de um anúncio em conjunto e não aconteceu. Enfim, foi uma saída bem complicada, principalmente nos bastidores. Agora, eu sinceramente não tenho nenhuma informação sobre, e assim que tiver a gente vai falar. Eu vi que o Fluminense está tentando a renovação dele, né? Isso aí, e até conversei com algumas pessoas que administram a carreira do Fábio. Então, seria uma surpresa muito grande isso acontecer. Uma surpresa muito grande, porque o Cruzeiro, por mais que tenha agora a negociação da recuperação judicial e a dívida dele tá ali, mas o Cruzeiro fez um movimento, ofereceu naquela primeira oportunidade um contrato de 3 meses, o Fábio achava que tinha que ser 1 ano e não foi uma negociação assim, na paz. E acho que também não tem essa paz toda internamente. Enfim, vamos aguardar, né? Não tem informação, não vou falar sobre, nem que tem negociação, que não tem chance, que tem chance. É melhor aguardar, Rafa. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.